Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 113. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia em um ano com apenas 15 minutos por dia e alguns minutos adicionais para que a leitura fique mais completa. Como vocês sabem, estamos lendo pelo método cronológico. Nós começamos 2 Samuel, fomos para Salmos e hoje vocês vão ouvir 1 Crônicas. Depois nós vamos voltar para Salmos, voltamos para Crônicas, depois de alguns dias vamos voltar para 2 Samuel em alguns capítulos e vamos intercalando Crônicas, Salmos, 2 Samuel, porque a ordem que foram acontecendo os eventos é que está registrado nesta ordem que eu estou lendo para vocês. Para todos vocês que estão no grupo do Telegram, quem não está no grupo do Telegram é só pegar o link na bio do mulherescomfé.oficial. Tem disponibilizado, está fixo no grupo o plano de leitura anual, para que você possa rabiscar, seguir aquele plano. Eu também posto no Instagram todas as leituras que nós fazemos, eu posto, mas eu tenho esse plano já disponibilizado no grupo do Telegram, tá bom? Vamos orar para que nós possamos começar a nossa leitura. Senhor Deus, muito obrigada por mais uma oportunidade de ler Tua Palavra. Que o Senhor continue falando conosco, através do Teu Espírito Santo, nos dê sabedoria, conhecimento e compreensão. Tire todas as coisas que nós tenhamos entendido errado sobre a Tua Palavra, sobre o Teu caráter, e transforme e substitua pelas verdades que só o Senhor tem. Que nós possamos Te amar mais e mais, e as pessoas que o Senhor coloca em nossos caminhos, que nós possamos, Pai, conhecer mais de Ti nesta leitura de hoje. Fale conosco, transforme as nossas vidas para a Tua honra e Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler para vocês 1 Crônicas, capítulo 1 e 2. O primeiro livro de Crônicas é um dos textos mais fundamentais do Antigo Testamento, porque é uma obra que oferece uma visão abrangente e detalhada da história de Israel, começando com a criação do mundo e estendendo até o reinado do rei Davi, tá bom? Então, só para dar esse panorama principal, uma outra coisa importante, o autor do livro de 1 Crônicas não é explicitamente mencionado no texto, mas a tradição judaico-cristã atribui a autoria de Crônicas, de 1 Crônicas, ao profeta Esdras, tá bom? Esdras foi um sacerdote e escriba judeu que desempenhou um papel crucial na restauração religiosa e na reorganização da comunidade judaica após o retorno do exílio babilônico. Nós vamos chegar lá em Esdras ainda, para nós descobrirmos e sabermos mais sobre todas essas informações, mas só para ter essa introdução para vocês começarem a ler a 1 Crônicas com essas informações que eu vejo que são importantes, tá? 1 Crônicas também faz parte do conjunto de escritos que compõem a história deuteronômica, juntamente com os livros de Josué, Juízes, Samuel e Reis. Nós não chegamos em Reis ainda, mas nós já lemos Josué, Juízes e Samuel. Este livro de 1 Crônicas, ele é notável por seu estilo literário e sua abordagem específica narrativa histórica. Então, uma das características mais marcantes é a ênfase na genealogia e na listas dos nomes. Então, grande parte do livro é dedicada a registrar as genealogias dos patriarcas, das tribos de Israel e dos levitas, tá bom? Nós vamos começar hoje, no capítulo 1, falando sobre a descendência de Adão, os descendentes do filho de Noé. E saiba que quando nós lemos genealogias, tem propósitos. Nós precisamos saber a raiz, as famílias, de como foram formadas, os descendentes. Enfim, é importante. Tudo que está na Bíblia
é super importante. Então, 1 Crônicas, capítulo 1, nos diz assim, a descendência de Adão. Adão, Sete, Enos, Cainã, Malael, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. Estes foram os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Os descendentes do filho de Noé. Estes foram os filhos de Jafé, Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Estes foram os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate e Togarma. Estes foram os filhos de Javã, Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Estes foram os filhos de Cã, Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Estes foram os filhos de Cuxi, Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabtecá. Estes foram os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou Nimrod, o primeiro homem poderoso da terra. Misraim gerou os Luditas, os Anamitas, os Leabitas e os Naftuitas, os Patruzitas, os Caluitas, dos quais se originaram os Filisteus e os Caftoritas. Canaã gerou Sidom, seu filho mais velho, e Et, como também os Jebuseus, os Amorreus, os Gigazeus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Avardeus, os Emareus e os Amateus. Estes foram os filhos de Sem, Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Estes foram os filhos de Arã, Uz, Ur, Jeter, Meseque. Arfaxade gerou Salá, e este gerou Eber. A Eber nasceram 2 filhos, um deles se chamou Peleg, porque em sua época a terra foi dividida. Seu irmão chamou-se Joctã. Joctã gerou Almodá, Salete, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joctã. A descendência de Sem. Sem, Arfaxade, Salá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá e Abrão, que é Abraão. Os descendentes de Abraão. Estes foram os filhos de Abraão, Isaque e Ismael. Foram estes os seus descendentes: Nebaiote, o filho mais velho de Ismael, Quedar, Adbiel, Bibição, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Esses foram os filhos de Ismael. Esses foram os filhos de Abraão com a sua concubina Quetura, Zinrã, Joxã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Esses foram os filhos de Joxã, Sabá e Dedã. Foram estes os filhos de Midian, Efá, Éfer, Enoque, Ábida e Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura. Abraão gerou Isaque. Estes foram os filhos de Isaque, Isaú e Israel. Os descendentes de Israú. Estes foram os filhos de Esaú: Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Corá. Estes foram os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. E Amaleque de Tímina, sua concubina. Estes foram os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Os descendentes de Seir. Estes foram os filhos de Seir: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dissom, Ezer e Dizã. Esses foram os filhos de Lotã, Ori e Omã. Lotã tinha uma irmã chamada Tímina. Esses foram os filhos de Sobal, Alvã, Manate, Ebal, Sefô e Onã. Esses foram os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Este foi o filho de Aná, Dizom. Esses foram os filhos de Dizom, Endã, Esbã, Tirã e Querã. Esses foram os filhos de Ezer, Bilã, Zaavã e Acã. Esses foram os filhos de Dizã, Uz e Arã. Os reis e os chefes de Edom. Esses foram os reis que reinaram no território de Edom antes que os israelitas tivessem um rei. Belá, filho de Beor, sua cidade chamava-se Dinabá. Belá morreu e Jobabe, filho de Zerá de Bosra, foi o seu sucessor. Jobabe morreu e Uzã, na terra dos Temanitas, foi o seu sucessor. Uzã morreu e Haddad, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Avite. Haddad morreu e Samlá de Masreca foi o seu sucessor. Samlá morreu e Saúl de Reobote
próxima ao Eufrates, foi o seu sucessor. Saul morreu e Baal-Hanã, filho de Aquibor, foi o seu sucessor. Baal-Hanã morreu e Haddad foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Paús, e o nome da sua mulher era Metabel, filha de Matred e neta de Mesabe. Após a morte de Haddad, Edom foi governada pelos seguintes chefes: Tímina, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Bibizar, Magadiel e Irã. Foram esses os chefes de Edom. 1 Crônicas, capítulo 2. Os filhos de Israel. Estes foram os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Azer. Os descendentes de Judá. Estes foram os filhos de Judá: Onã e Selá. Ele teve esses 3 filhos com uma mulher cananeia, a filha de Suá, mas o Senhor reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Tamar, nora de Judá, deu-lhe os filhos Pérez e Zerá. A Judá nasceram ao todo 5 filhos. Estes foram os filhos de Pérez, Esrom e Amur. Esses foram os filhos de Zerá: Zinri, Etam, Emã, Calcol e Darda. Foram 5 ao todo. O filho de Carmi foi Acar. Ele causou desgraça a Israel ao violar a proibição de se apossar das coisas consagradas. Este foi o filho de Etam, Azarias. Os filhos que nasceram a Esrom foram Jerameel, Rão e Calebe. Rão gerou Aminadab, e Aminadab gerou Naasson, o líder da tribo de Judá. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed, e Boed gerou Jessé. Jessé gerou Eliabe, o seu filho mais velho. O segundo foi Abinadab. O terceiro, Simeia. O quarto, Natanael. O quinto, Radai. O sexto, Ozem. E o sétimo, Davi. As irmãs deles foram Zeruia e Abigail. Os 3 filhos de Zeruia foram Abisai, Joabe e Azael. Abigail deu à luz a Massa, filho do ismaelita Jeter. Calebe, filho de Esrom, teve com a sua mulher Azuba uma filha chamada Jeriote. Estes foram os filhos de Azuba: Jezer, Sobabe e Ardom. Quando Azuba morreu, Calebe tomou por mulher a Efrate, com quem teve Ur. Ur gerou Uri, e Uri gerou Bezalel. Depois disso, Esrom, aos 60 anos, tomou por mulher a filha de Maquir, pai de Gileade, e ela deu-lhe um filho chamado Segube. Segube gerou Jair, que governou 23 cidades em Gileade. Jesur e Arã conquistaram Avote Jair, bem como Kenate e os povoados ao redor. Ao todo, 60 cidades. Todos esses foram descendentes de Maquir, pai de Gileade. Depois que Esrom morreu em Calebre e Efrata, Abia, a mulher de Esrom, deu-lhes Azur, fundador de Tecoa. Estes foram os filhos de Jerameel, o filho mais velho de Esrom. Rão, o mais velho, Buna, Orem, Ozem e Aías. Jerameel teve outra mulher chamada Atara, que foi a mãe de Onã. Estes foram os filhos de Rão, o filho mais velho de Jerameel, Maás, Jamim e Equer. Estes foram os filhos de Onã, Samai e Jada. Estes foram os filhos de Samai, Nadab e Abizur. O nome da mulher de Abizur era Abiail. Ela deu 2 filhos, Abã e Molide. Esses foram os filhos de Nadab, Selede e Apaim. Selede morreu sem filhos. O filho de Apaim foi Ize, pai de Sezã, pai de Alai. Estes foram os filhos de Jada, irmão de Samai, Jeter e Jonatas. Jeter morreu sem filhos. Estes foram os filhos de Jonatas, Pelete e Zaza. Foram esses os descendentes de Jerameel. Sezã não teve filhos, apenas filhas. Tinha ele um escravo egípcio chamado Jará, a quem deu uma de suas filhas por mulher, e ela deu-lhe um filho chamado Atai. Atai gerou Natã, Natã gerou Zabade, Zabade gerou Efalau. Efalau gerou Obed, Obed gerou Jeú,
Jeú gerou Azarias. Azarias gerou Eles. Eles gerou Eleasa. Eleasa gerou Sismai. Sismai gerou Salum. Salum gerou Jecamias e Jecamias gerou Elisama. Estes foram os filhos de Calebe, irmão de Jerameel. Messa, o mais velho, que foi o pai de Zife, e o seu filho Maressa, pai de Hebron. Esses foram os filhos de Hebron: Corá, Tapuã, Requem e Sema. Sema gerou Raão, pai de Jorqueão. Requem gerou Samai. O filho de Samai foi Maom, e Maom foi pai de Bet-zur. A concubina de Calebe, Efá, teve 3 filhos, Arã, Mosa e Gazes. Arã gerou Gazes. Estes foram os filhos de Jadai: Regem, Jotão, Gesam, Pelete, Efá e Saafe. A concubina de Calebe, Maaca, teve 2 filhos, Seber e Tiraná. Ela também teve Zaafe, pai de Madimana, e Seva, pai de Maquibena e Gibeá. A filha de Calebe chamava-se Axa. Calebe também teve esses outros descendentes, os filhos de Ur, o filho mais velho de Efrate, Sobal, fundador de Kiriat Jearim, Salma, fundador de Belém, e Arefe, fundador de Bet-Gader. Os descendentes de Sobal, fundador de Kiriat Jearim, o povo de Aroé, metade dos Manatitas e os clãs de Kiriat Jearim, os Itritas, os Fateus, os Sumateus e os Misarreus. Desses desceram os Zoratitas e os Tauleus, os descendentes de Salma. O povo de Belém, de Atarote e Bet-Joabe, os Netofatitas, metade dos Manatitas, os Oreus e os clãs dos escribas que viviam em Jabes, os Tiratitas, os Semeatitas e os Sucatitas. Esses foram os queneus, descendentes de Amate, antepassado da família de Recabe. Bom, o primeiro capítulo de 1 Crônicas inicia com uma longa genealogia que traça a linhagem desde Adão até os filhos de Jacó, destacando os principais nomes e eventos que moldaram a história do povo de Israel. É uma extensa lista de nomes, como nós realmente lemos, que estabelece a conexão entre Adão, o primeiro homem, e os patriarcas, que desempenharam papéis cruciais na formação do povo hebreu. O capítulo é uma introdução genealógica que serve como base para o restante do livro, que se concentra em detalhes históricos, genealogias e a recontagem das narrativas da nação de Israel desde o início da sua existência até a construção do Templo de Salomão. No capítulo 2 também lemos vários nomes, mas nomes bem significativos, que desempenharam papéis cruciais na formação da nação de Israel. A história se desenrola com a linhagem de Judá, um dos 12 filhos de Jacó, e é emocionante observar como a descendência de Judá se estende, revelando as raízes do rei de Israel, incluindo o famoso rei Davi. É como folhear as páginas de um álbum de família antigo e descobrir os elos que ligam o passado ao presente. O meu filho mais velho fez um trabalho na escola com a genealogia da nossa família, e foi muito legal pegarmos o pai do pai do pai, e é exatamente isso que nós estamos lendo aqui. Nós estamos realmente folheando um álbum de família antigo da descendência aqui do povo de Israel. Além disso, essa introdução também destaca a importância da preservação da genealogia na cultura judaica. É uma lembrança de que a identidade de um povo está profundamente enraizada em sua história, e a genealogia serve como um fio condutor que une gerações. Cada nome mencionado conta uma história, e essas histórias se entrelaçam para formar essa rica tapeçaria na história de Israel. Que Deus continue falando conosco. Obrigado por estar aqui nessa jornada da leitura da Palavra de Deus, e eu te encontro no próximo áudio. Tchau, tchau.